Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão e hoje é Coraça da Caridade. A coraça da caridade, como Paulo nos coloca, é a gente pensar na nossa vida como cristão. Muitas vezes, por uma zombaria de alguém, por não aceitar as nossas atitudes, o nosso comportamento, a crítica, o desdém nos incomoda. A gente fica desequilibrado, fica nervoso, fica tenso, então a gente perde aquele sentimento de amor que a gente deveria estar espalhando entre as pessoas. Então, quando Paulo fala da coraça da caridade, para que nós possamos praticar a caridade, que é o amor em movimento, nós precisamos ser fortes. Então a gente forma esse ambiente gostoso. A gente vai cada vez mais ficando mais forte. Vai se fortalecendo, orando a Jesus, conversando com o nosso querido Mestre e nos envolvendo nessa energia que o Mestre nos transmite. E assim, essa coraça da caridade vai se formando no nosso coração, que é o nosso sentimento. Muitas vezes, com raiva daqueles que não aceitam nossas atitudes, nosso comportamento, que gera o desequilíbrio. Nós vamos nos fortalecendo, porque vamos percebendo que aquelas pessoas ainda não têm o conhecimento. Temos que aceitar como elas são. É o momento delas, é o tempo delas. Basta que nós olhamos para trás, alguns anos, e a gente vê que o nosso comportamento não era tão diferente. E muitas vezes até fizemos a mesma coisa pelo que nós estamos passando hoje. Essas reflexões vão nos ajudar a formar essa coraça da caridade. Nós vamos nos blindando, vamos criando imunidade contra esses ataques que vamos sofrer. Assim como Paulo, que era um publicano, um cobrador de impostos, pelo que ele passou quando ele assumiu que era um cristão, que seria ele, a partir daquele momento do encontro de Damasco com Jesus, ele então passaria a ser um cristão, um divulgador do Evangelho, os ensinamentos do Mestre. Quanta pressão ele sofreu, quantos motivos ele teve ao longo da sua vida para gerar nele um desequilíbrio, para atacar as pessoas que também os atacavam, para revidar o mesmo que era feito com ele. Mas ele se calou, foi humilde e assumiu a sua posição de cristão. Quando ele nos fala dessa coraça da caridade, a sua própria vida exemplifica o que ele está falando. É um exemplo para todos nós. Quando nós estamos servindo, estamos ali trabalhando pelo outro, vai acontecer a adversidade. Nós somos cada um uma individualidade, embora vivemos em grupos. E os grupos, eles têm
um atrito entre eles. Eles podem conversar, mas porém existe a divergência. E essa divergência tem que ser respeitada para que haja um diálogo. Muitas vezes não são. E aí que gera aquele desequilíbrio. Aí que muitas vezes vem a raiva, o desamor às pessoas, porque a gente não aceita que ela tenha um comportamento diferente do nosso, assim como ela nos aceita também, da mesma forma. Então, se a gente ficar batendo de frente, é como dar murro em ponto de faca. Não vai nos acontecer nada de bom. A gente vai sofrer essas consequências e vai ser duro para nós. Como que vamos ficar pregando o Evangelho dessa forma? Sem a gente repensar e rever a nossa vida, o nosso comportamento. Nos comportar como Paulo, quando ele encontrava essas situações. Não se deixar se envolver por esse desafeto, mas sim procurar ter uma outra atitude. Como disse o mestre, se alguém te bater numa face, dê a outra. Que é outra face? Do sentimento. Pague o mal com o bem. Ore por ele. Peça a Jesus que envolva aquele coração com muito amor. E com certeza o trabalho será feito. E a gente vai se vacinando, criando imunidade quanto a esses ataques. Não é porque a pessoa é maldosa conosco, é a sua ignorância da lei do amor, trazida na Boa Nova pelo Jesus, pelo nosso querido Mestre. Sim, temos que ser ímpar nessa história, nessa vida de divulgador do Evangelho. O apostolado do Cristo não é fácil. E ele nunca disse que seria fácil. Ele é o próprio exemplo de tudo o que passou. Foi humilhado, mas saiu como vitorioso. Hoje falamos de Jesus, falamos de Paulo, de todos os outros apóstolos. Por quê? Porque eles se mantiveram firmes no seu objetivo, para nos dar o exemplo, para nos incentivar a fazer o mesmo que eles fizeram. O seguimento firme na doutrina trazida por Jesus. E quando nós temos a consciência, a gente vai formando essa coraça da caridade, que vai nos protegendo, como uma vacina, dando imunidade. E a gente não aceita mais as provocações, deixam que elas passem. As pessoas se cansam de provocar, quando vê que não dá resultado nenhum. Isso não nos incomoda. Então essa coraça vai ficando cada vez mais forte, mais resistente com o tempo. É a mensagem de Paulo, que passa para todos nós, que devemos refletir no caminho que queremos seguir, com firmeza, com perseverança, com coragem, com fé. Assim se forma o cristão, com essa coraça da caridade. Então vamos ficando por aqui.
Um forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.